Continental 1713, pista 35 à esquerda, liberado para decolagem. Um voo comercial de Denver, Colorado. Droga! Cai na decolagem. O avião estava bem em cima de mim. E eu pensei... Muito bem, talvez eu morra aqui hoje. Equipes de resgate lutam por horas no frio para libertar passageiros presos. Fique firme, logo vamos chegar aí. Você nunca será capaz de salvar a todos. O que está acontecendo aqui? Depois que determinamos que o voo seguro era tecnicamente possível, tivemos que determinar o que mais deu errado. Mas esse trabalho é mais difícil do que qualquer um imagina. Havia muito mais nisso e era isso que os investigadores tiveram que entender. Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Morte no inverno. É pouco depois das 2 da tarde, em Denver, Colorado. 15 de novembro de 1987. Há 77 passageiros a bordo do voo 1713 da Continental Airlines. Eles estão a caminho de Boise, Idaho. Tem nevado a manhã toda. Os controladores estão ocupados tentando despachar uma série de aviões. Continental 65, pista 35 esquerda, liberado para decolar. O vento é 010 a 15. Liberado para decolar de 3 e 5 à esquerda, Continental 65. Continental 594, taxie na posição e aguarde a pista 35 esquerda. Informe quando em posição. Os controladores não têm radar em solo para ajudá-los a rastrear os aviões no aeroporto. Eles estão lutando para manter as partidas no horário. Os controladores de tráfego aéreo, quando não conseguem ver fisicamente os aviões, dependem dos pilotos para informarem a eles as posições conhecidas, de modo que os tempos entre os táxis sejam através de determinada pista até determinado ponto, e você informa quando chega lá. Eles têm que manter uma imagem mental de onde todos os aviões estão, sem ser fisicamente capazes de vê-los. Os pilotos do voo 1713 estão esperando a sua vez de decolar. O clima de inverno já os atrasou em quase 1h30. Continental 594, torre. O comandante é Frank Zvonek, de 43 anos. Ele está voando para a Continental há quase 19 anos. Acho melhor dizer a eles que somos o número 1 aqui no lado norte. Torre de Denver, Continental 1713, é o número 1, TC9 para Continental. O copiloto Lee Butcher só está na empresa há alguns meses. Os pilotos estão no controle de um McDonnell Douglas DC-9, um avião de curto a médio alcance extremamente popular e econômico. As empresas aéreas podiam fazê-lo voar várias pernas em um só dia. Fazê-lo economicamente e de forma confiável. Continental 875, taxi em posição e aguarde. Continental 875, posicionar e aguardar. Ótima viagem, pai. Valeu. Foi divertida, não foi? Mas vai ser bom voltar para casa. Entre os passageiros do voo de 2 horas até Boise estão o adolescente Jason Kemper e o seu pai. Eles estão indo para casa. A gente estava viajando de Nebraska, onde fica a fazenda da família, para Boise, em Idaho. A gente tá aqui faz uma eternidade. Eu sei o que quer dizer, filho. Eu só me lembro de sentar e esperar e pensar, será que a gente nunca vai decolar? Senhoras e senhores, fomos liberados para taxiar em posição e aguardar na pista. Estaremos no ar muito em breve. Comissários, preparem a cabine para a partida. Às 2h14 da tarde, o voo 1713 se posiciona para decolar. Pré-decolagem, seletor de freio, ignição cancelada. Continental 875 está no ar. Há um pouco de sujeira na pista.
Continental 875, obrigado. Pra quem perguntar, tem um pouco de sujeira na pista. Sujeira. Velocidade de VR, 145. Não deslize. Os pilotos definiram sua velocidade de decolagem em 145 nós. Quando há um contaminante na pista, seja neve molhada, neve seca ou lama, tudo isso afeta diferentemente a aceleração e a capacidade de parada do avião. Continental 1713 está em posição. Tudo bem, obrigado. Freios acionados. O avião é seu. Tá bem. O copiloto Butcher pilotará o avião durante a decolagem de Denver. Continental 1713, pista 35 à esquerda, liberado para decolar. Continental 1713 liberado para decolar. Luzes acesas. Quando o avião começa a acelerar, o mais importante é manter o controle do avião e mantê-lo na linha central. Muito bem, potência definida para a esquerda e para a direita. Temos 95 nós. A gente ouviu os motores acelerando. O avião finalmente estava se movimentando na pista. Essa foi a parte mais emocionante da viagem. United 227, taxi e aguarde em posição. Enquanto o voo 1713 acelera na pista, o controlador já voltou sua atenção para o próximo voo da fila. V1. Que legal. O avião estava ganhando velocidade e aí ele finalmente decolou. Rodar. Taxa positiva. Droga! O avião mal sai do chão, mas há sinais de problemas graves. Pai, o que é isso? Não se preocupe, Jason. O avião levantou do chão e começou a inclinar para a esquerda. E aí, em seguida, o avião começou a inclinar para a direita. E eu fiquei pensando, o que está acontecendo aqui? A essa altura, todos já estavam gritando. E eu pensei, tem alguma coisa errada. Na torre, os controladores não sabem que algo está errado. United 227, por favor, avise quando estiver na pista. Torre, alguém acabou de cair na 35 esquerda. Tem uma grande bola de fogo. Continental 1713. Torre. Emergência. Todos do resgate para a pista 35 esquerda. Acho que tivemos um acidente. Um DC-9. O bombeiro Bob Warner é um dos primeiros a atender o chamado. A primeira coisa que pensei foi que não era um avião comercial, que era um avião privado pequeno. Talvez 2 ou 3 pessoas a bordo. Não tínhamos ideia do tipo de acidente que iríamos encontrar. O avião estava em cima de mim. Havia apenas fuselagem e sucata de metal e muitos pedaços quebrados, todos em volta de mim. Aí eu pensei, muito bem, talvez eu morra aqui hoje.
A escuridão cai sobre o local do acidente do voo 1713 da Continental em Denver. O bombeiro Bob Werner percebe rapidamente que o acidente é muito pior do que ele imaginava. Quando olhei e vi o Continental escrito de cabeça para baixo na lateral do avião, os meus planos mudaram imediatamente. Das 82 pessoas a bordo, mais da metade ainda estão vivas. Mas muitos dos sobreviventes, como Jason Kemper, estão presos nos destroços retorcidos. Eu me lembro de sentir muito frio. À minha esquerda tinha uma mulher e ela estava histérica. Ela dizia: "Não vou viver até o dia de ação de graças." Nós temos que cortar uma parte dessa fuselagem. Houve algumas vítimas que conseguiram se afastar do local. Mas aqueles com os quais estávamos lidando estavam praticamente presos na aeronave. Os socorristas trabalham freneticamente para libertar os passageiros presos. Mas Werner está preocupado em não provocar um incêndio catastrófico. O avião estava carregando quase 8 toneladas de combustível. Eu senti o cheiro do vapor e o cheiro do combustível. A serra que eu estava usando estava lançando faíscas. E eu não queria me tornar uma fonte de ignição. Me dá a barra de ferro. Bob Werner luta por 5 horas e meia trabalhando sem parar para salvar vidas. Aguente firme, já vamos chegar aí. Eu estava cortando as coisas e elas não se moviam. E eu pensei, e agora, o que eu faço? Então tivemos que cortar um pouco de cada vez. Aquelas 5 horas e meia pareceram voar. Finalmente, após horas preso no frio intenso, Jason Kemper é libertado dos destroços. Eu me lembro da neve caindo no meu rosto e eu olhei para os destroços do lado de fora do avião pela primeira vez. Os socorristas salvam 54 vidas, mas 28 pessoas morrem no acidente, incluindo o pai de Jason. Eu me lembro de pensar assim: eu não quero sair daqui. É o pior acidente da história no Aeroporto Internacional de Stapleton. Nós fazemos o que podemos e trabalhamos da forma mais rápida e eficaz possível. Mas você nunca será capaz de salvar a todos. Bob Benson vai liderar a investigação para a Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, a NTSB. Foi meu primeiro trabalho em um grande acidente para uma grande companhia aérea e eu fiquei um pouco intimidado. Então eu queria fazer tudo certo. Tem os registros meteorológicos para a hora do acidente? Visibilidade, um pouco mais de meio quilômetro, neve moderada e neblina. Não são as melhores condições para voar, com certeza. Eu quero saber sobre as condições da pista e os protocolos de descongelamento. Estava nevando no momento do acidente. Estava abaixo de 0 e essas não são condições ideais para operações de aviação, mas nós não pudemos nos concentrar naquilo imediatamente porque outras aeronaves estavam decolando e aterrissando de forma rotineira. Então tinha que ser algo mais do que simplesmente o mau tempo. Os investigadores sabem que o voo 1713 mal saiu do chão. A falta de sustentação aponta para uma possível causa: os flaps. Richard Rodrigues é o investigador encarregado do funcionamento do avião. Nós tivemos um acidente recente envolvendo um MD-80 que não havia configurado a aeronave adequadamente para decolagem. Os flaps foram deixados para cima e não na posição de decolagem. Então essa era uma possibilidade e uma das coisas que procuramos em primeiro lugar. Sem dúvida não foram os flaps.
Eles rapidamente descobrem que os flaps do voo 1713 estavam na posição correta para a decolagem. Os flaps estavam abaixados quando chegamos lá, então eles estavam configurados corretamente. Os investigadores precisarão da ajuda das duas caixas pretas do avião se quiserem solucionar este caso. Felizmente, ambas são encontradas intactas. Os gravadores de voz registraram mais do que apenas as vozes na cabine de comando. Podemos determinar uma velocidade de rotação do motor, podemos ouvir interruptores sendo acionados, alertas sonoros que a aeronave emite, campainhas ou ruídos e coisas assim. Quais pistas os gravadores do voo 1713 contêm? Os investigadores não saberão até que os técnicos da NTSB tenham a chance de analisá-los. Enquanto os investigadores esperam pelos dados da Caixa Preta, eles esperam saber mais sobre o voo 1713 do controlador de plantão no momento do acidente. Muito bem. Vamos começar do início. Olha, quando eu soube deles, eles já estavam na pista. E isso meio que me pegou de surpresa. Continental 594. Torre. O controlador achou que o próximo voo da fila era o Continental 594, mas não conseguiu entrar em contato com aquele avião. Torre de Denver, o número 1 na pista é o Continental 1713. 1713, você é um MD-80? Negativo, senhor, um DC-9. Não sei como o 1713 chegou lá, mas ele está lá. O controlador explica que, de repente, o voo 1713 relatou estar na pista. Ele deveria ter ido do portão para a estação de degelo e depois taxiado para a pista. Mas quando eu soube dele, ele já estava posicionado na pista. A revelação deixa os investigadores com uma pergunta crucial. O voo 1713 não fez o degelamento antes de seguir para a pista? Gelo na superfície de uma asa pode ser mortal. Pode atrapalhar a capacidade da asa de produzir sustentação, levando a um stall aerodinâmico. É por isso que, em condições de inverno, os aviões devem ser degelados antes de cada decolagem. Por questões aerodinâmicas, você não vai querer que gelo fique aderido porque ele distorce o fluxo de ar e tem um efeito adverso na sustentação ou na capacidade de voar do avião. Os investigadores conferem com o supervisor de degelo. Então foi totalmente degelado e saiu para a pista? Os seus registros mostram que o voo 1713 fez degelo antes de ir para a pista. Os investigadores não estão nem perto de entender por que o avião não conseguiu decolar em segurança. Mas eles estão próximos de ouvir os momentos finais dentro da cabine de comando. A gravação está intacta. É como passar por um lava rápido. Spray de degelo é inconfundível. Nesse caso em particular, o gravador de voz da cabine até captou o som do fluido de degelo atingindo a fuselagem. O degelo era uma coisa que eu nunca tinha visto antes. Você vê espuma sendo jogada em todo o avião e nas janelas. É isso. Degelo completo às 13h47. Então nós sabíamos exatamente quando aquele procedimento de degelo começou e exatamente quando parou. Ligue os dois. Ok. Os investigadores agora sabem exatamente quando os pilotos reiniciaram seus motores e saíram da estação de degelo. Eles se perguntam se havia outros fatores que poderiam ter afetado o avião antes da decolagem. Stapleton só operava com 2 pistas. 35 esquerda para decolagens e 35 esquerda para pousos. Eles analisam a disposição do aeroporto de Denver.
As duas pistas ficavam a apenas 480 metros uma da outra. Eles eram capazes de usar um lado para chegadas e um lado para partidas, e isso permitiu que o fluxo corresse tão bem quanto poderia, apesar do clima. Quem estava pousando ao lado do nosso avião? Eles podem criar vórtices de esteira perigosos. Ventos produzidos pelas pontas das asas podem viajar grandes distâncias. Até que ponto depende do peso do avião e das condições meteorológicas. Os investigadores agora se perguntam: será que um vórtice poderoso de outro avião perturbou o voo 1713 justo quando estava tentando decolar? Torre, Continental 875 está em posição. Vai demorar mais alguns minutos para a pista, pessoal. A coisa tá apertada aqui hoje. Já que as pistas são tão próximas uma da outra, os controladores geralmente pedem um intervalo de 2 minutos entre cada pouso e decolagem. Mas no dia do acidente, havia tanto tráfego que o tempo entre aterrissagens e decolagens por vezes era de apenas 1 minuto. O último avião a pousar antes do acidente foi este. O voo 367 da Delta. 3 minutos antes do voo 1713 ter sido liberado para decolagem, um 767 da Delta Airlines aterrissou na pista vizinha. Continental 1713, pista 35 à esquerda, liberado para decolagem. Continental 1713, liberado para decolagem. O voo 1713 foi autorizado a decolar cedo demais, depois do pouso do voo da Delta. Um 767 pesando 150 toneladas cria um vórtice de esteira que pode se deslocar 520 metros para o lado e permanecer por até 3 minutos e meio. Esse vórtice de esteira poderia ter perturbado a decolagem do voo 1713. Muito bem, vamos começar com os pesos. Usando registros de voo, os investigadores calculam o peso do avião da Delta que pousava. Eles incluem os passageiros, a bagagem e a carga de combustível e chegam a um número: 105 mil quilos. É difícil de gerar muito vórtice com este peso. E quanto aos ventos? Um vórtice de esteira viajará mais longe quando a atmosfera estiver calma e estável. Até mesmo ventos suaves podem ajudar a dissipar os vórtices de esteira. Neve moderada, vento soprando a 17 nós. Com base nos boletins meteorológicos do aeroporto de Stapleton, os investigadores calculam a distância que um vórtice de esteira poderia ter percorrido. Não há como um vórtice ter viajado 500 metros naquele dia. No final, quando levamos tudo em consideração, a velocidade do vento, a direção do vento, os pesos das aeronaves, etc., o encontro com o vórtice de esteira não poderia ter ocorrido. O que condenou o voo 1713 da Continental ainda é um mistério. Muito bem. O degelo foi concluído às 13h47. Os investigadores ainda estão à procura da causa da decolagem falha do Continental 1713. Eles começam uma análise detalhada dos vários movimentos do avião ao redor do aeroporto de Stapleton, em Denver. Eles precisam sair do chão nos próximos 20 minutos. Naquela época, o manual de operações de voo da Continental determinava que a tripulação precisava estar no ar em 20 minutos após o degelo. Após 20 minutos, o gelo derretido e a neve na asa podem começar a congelar novamente, formando uma nova camada de gelo. Vamos ver o que acontece. O voo 1713 saiu do solo dentro dos 20 minutos obrigatórios? Tempo decorrido, 1 minuto. Pré-decolagem? O gravador de voz revelou que os pilotos levaram 4 minutos para reiniciar os seus motores. Hidráulica? Confere. Em alta. Até aí tudo bem. Há tempo de sobra para chegar à pista e sair do chão. Motor antigelo? Está ligado. A tripulação leva mais 3 minutos para executar a lista de verificação de pré-táxi. Vá em frente no taxiamento. Eles estão em movimento.
11 minutos após o degelo, o Continental 1713 está taxiando em direção à pista. Bug inserido. 145. Deve levar apenas cerca de 1 minuto para chegar à pista a partir da estação de degelo. Tempo decorrido 12 minutos. A estação de degelo fica o mais perto possível da pista por razões óbvias. Você quer degelar e, em seguida, decolar o mais rápido possível. Há 2 voos à frente deles, Continental 16 e 17 e o 65. Eles têm 8 minutos até o tempo acabar. O voo 1713 deve ser capaz de decolar dentro do prazo de 20 minutos. Continental 1617, pista 35 esquerda, liberado para decolagem. Muito bem. Nesse momento, o Continental 1617 decolou. O Continental 65 é o próximo. Eles têm um avião na frente e restam apenas 5 minutos do relógio. Essa coisa pode demorar muito. Pode durar muitos dias. Liberado para decolar 35 esquerda, Continental 65. 18 minutos depois de sair da estação de degelo, não há mais aviões entre o voo 1713 e a pista. Os pilotos esperam ouvir o seu número em seguida. Continental 594, taxi e aguarde na pista 35 esquerda. Informe quando em posição. Continental 594? O que está acontecendo aqui? Por alguma razão, o controlador não está liberando o voo 1713 para decolar. Foi muito confuso tentar descobrir onde cada aeronave estava, porque eram muitas no solo ao mesmo tempo e foi tão complicado que eu acabei indo a uma loja de brinquedos e comprando um monte de aviõezinhos de plástico, pegando um mapa grande do aeroporto e estávamos empurrando esses aviãozinhos de plástico só para que pudéssemos entender onde todo mundo estava. Eles verificam os registros de voo do 594 para determinar sua posição na hora. O Continental 594 é um MD-80 na estação de degelo. Então por que a torre está tentando colocá-lo na pista? Alguém está vendo o MD-80 indo para a posição lá fora? O controlador parece ter perdido o controle dos aviões em fila para a pista. Acho melhor dizer a eles que somos o número 1 aqui no lado norte. A tripulação do voo 1713 tenta esclarecer a confusão. Torre de Denver, Continental 1713, é o número 1 DC-9 para Continental. Aproximando-se do limite de 20 minutos, eles informam que são os próximos da fila a decolar. Mas o controlador acha que o próximo avião na fila é o voo 594. O controlador acha que o 1713 é o voo 594. Mas o voo 594 está aqui, sendo degelado. Ele estava na estação de degelo com o rádio desligado, o motor desligado e não estava nem escutando. Continental 875, pode contornar um MD-80 para a pista? Continental 875, afirmativo. Quem é esse agora? Ele está movendo aviões em torno do que ele pensa ser o 594. O controlador não está recebendo uma resposta daquele que ele acredita ser o próximo avião da fila, o voo 594. Então ele começa a mover aviões em volta dele. Houve essa confusão por parte do controlador porque ele tinha 3 ou 4 aviões da Continental com quem ele estava conversando e ele não sabia onde cada um deles estava. Tempo decorrido 20 minutos. À medida que o voo 1713 passa da marca de 20 minutos, a tripulação está ocupada tentando resolver a confusão do controlador. Torre de Denver. O número 1 na pista é o Continental 1713. 1713, você é um MD-80? Negativo, senhor. Um DC-9. O controlador não tem uma pista para o voo 1713, o que só aumenta sua confusão. Eu não sei como o 1713 chegou lá, mas lá está ele. Tudo bem, obrigado. Muito bem, acho que conseguimos acertar isso. Vamos ver. E então, o 875 decola à frente deles.
Com toda a confusão, o voo 1713 ainda está no chão, muito depois do limite de 20 minutos. Continental 1713, pista 35 esquerda, liberado para decolagem. Continental 1713, liberado para decolagem. O DC-9 passou 27 minutos esperando na neve. Isso é muito tempo quando você tem uma precipitação contínua em baixas temperaturas. Então as duas aeronaves começam a rodar para decolar às 14h31, mas nunca sobem 6 metros acima do chão. A questão crítica agora é: um atraso de 7 minutos transformou uma decolagem rotineira em um desastre fatal? Os investigadores precisam saber quanta neve poderia ter acumulado nas asas do voo 1713 após o degelo. Passageiros dizem que viram pedaços de gelo nas asas enquanto esperavam para decolar. A neve estava se acumulando na asa. E eu estava achando aquilo meio estranho. Isso é normal? Tenho certeza de que os pilotos sabem o que estão fazendo. Bom, você confia no seu pai e nas pessoas que estão comandando o avião. Muito bem. O que temos entre 1h47 e 2h14? Tivemos que analisar a quantidade de precipitação que estava ocorrendo e a taxa que ela estava acumulando nos aviões. Eles estudam dados do Serviço Meteorológico Nacional. Menos de 1 centímetro de neve. Imprime para mim. Os investigadores agora precisam descobrir quanto dessa neve poderia ter se transformado em gelo nas asas do DC-9. A solução de degelo deve derreter a neve acumulada nas asas do avião. Mas se estiver frio o suficiente, a neve derretida pode diluir a solução e voltar a ter a forma de gelo. 2 graus negativos. Está frio o suficiente para congelar água. Benson calcula exatamente quanto gelo acumulou nas asas nos 27 minutos antes da decolagem. Derreta 7,42 milímetros de neve e você obterá 0,91 milímetro de água. Não pode ser o suficiente para derrubar um DC-9. Será que pode? Seria o equivalente a uma lixa 30 ou 40, que é mais ou menos como salpicar sal nas asas do avião. Os investigadores examinam a tolerância de acúmulo nas asas de um DC-9. O fabricante, a McDonnell Douglas, fornece a eles alguns dados surpreendentes. Maior velocidade de stall? Uau! Isso é incrível! Os cálculos mostram que a pequena quantidade de gelo nas asas foi suficiente para degradar o desempenho, aumentando a velocidade necessária para a decolagem. Quando eu descobri que apenas o equivalente a uma lixa 30 de contaminação na asa pode degradar o desempenho em uns bons 20 nós, isso é significativo e então eu fiquei chocado. Droga! Os investigadores podem ter finalmente solucionado o mistério da decolagem fracassada do voo 1713. Eles se voltam para os dados de voo, procurando por confirmação de que a contaminação por gelo causou um stall fatal. Espere um minuto. Vejam isto. Mas eles imediatamente identificam algo que sugere que há mais do que apenas gelo. O avião ultrapassou a velocidade de decolagem de 145 nós. Eles continuaram acelerando para 165 logo antes da queda. Que legal. Os dados mostram que o avião chegou a uma velocidade em que poderia ter superado a perda de desempenho causada pelo congelamento. Foi só um pouco. Mas parece que eles poderiam ter decolado.
nós determinamos que, mesmo com a contaminação e o tipo de aeronave, etc., pilotada corretamente, a aeronave provavelmente teria sido capaz de decolar e voar em segurança. Portanto, o congelamento foi um fator, mas não o único. Depois que determinamos que um voo seguro era tecnicamente possível, nós precisamos determinar o que aconteceu, o que mais deu errado. Me mostra o ângulo de ataque. E o que está acontecendo aqui? Os investigadores estão intrigados com o ângulo de subida do avião durante a decolagem. Para manter o arrasto no mínimo, as aeronaves normalmente decolam em um ângulo bem agudo, de cerca de 5 ou 6 graus. Quando você alcança a velocidade de voo onde você puxa o manche e o nariz começa a subir, você quer fazer isso gentilmente, para deixar as asas começarem a produzir sustentação e fazer a transição de forma suave. Os dados revelam que o voo 1713 subiu acentuadamente ao dobro da taxa normal. V1, rodar. O problema é que aí você cria uma grande quantidade de arrasto e se houver qualquer contaminação na asa, você leva o avião para uma condição de stall no momento em que ele sai do solo, o que de fato é o que ocorreu. Taxa positiva. Droga! Parece que o copiloto pegou uma situação ruim e piorou, puxando seu manche com força demais. O que está acontecendo? Não se preocupe, Jason. Como um piloto treinado pode cometer um erro tão letal? É a próxima pergunta na lista. Uma vez que determinamos que a taxa de rotação e a angulação que a aeronave obteve muito rapidamente em rotação foram muito altos, nós precisamos tentar descobrir o porquê disso tudo. Obrigado. Vamos ver o que podemos descobrir sobre esses pilotos. Os investigadores analisam os registros de treinamento da tripulação. Bom, os registros de treinamento se tornaram muito importantes quando começamos a suspeitar que um membro da tripulação não tinha o treinamento suficiente, por assim dizer. O que eles descobrem sobre o copiloto é preocupante. Ele não teve um desempenho espetacular naquela companhia aérea. E mesmo assim ele foi contratado. O copiloto teve uma história conturbada, para dizer o mínimo. Ele não era realmente um as da aviação. Então, em maio de 86, ele não passou no exame de voo. Ouça essa. Ele não manteve a posição quando deveria e depois errou a aproximação. O copiloto falhou em algumas provas e teve alguns problemas nos turbohélices. Adivinhe quem o contratou em seguida? Ele não estava totalmente familiarizado com todas as tarefas que tinha que fazer voando este novo avião. Este foi um grande passo para ele. Os investigadores vasculham os registros de emprego de Lee Butcher, tentando entender como ele foi contratado pela Continental Airlines. Espere, pare. É das empresas que o demitiram? Eles logo descobrem que, embora a Continental tenha feito uma checagem de antecedentes sobre Butcher, a companhia não estava informada sobre seu desempenho medíocre. O empregador anterior informou a Continental que esse piloto tinha saído de lá para buscar outras oportunidades, mas que ele saiu de lá porque quis. Nós achamos que a razão pela qual o empregador anterior não foi totalmente sincero sobre as habilidades do copiloto era porque ele estava com medo de um processo, com medo de ser processado pelo copiloto. 4 meses depois de ter sido contratado e com apenas 36 horas pilotando grandes jatos de passageiros, ele acelerou demais um DC-9, levando a um stall fatal, que ceifou 28 vidas. Aquele jovem jamais poderia estar numa aeronave grande. As revelações sobre o copiloto levantam uma importante questão sobre o comandante do voo. Por que ele permitiu que o copiloto tentasse uma decolagem complicada em uma pista coberta de neve? O avião é seu. Ok.
Continental 1713, pista 35 à esquerda, liberado para decolagem. Continental 1713, liberado para decolar. Os investigadores descobrem que Frank Zvonek estava na companhia há quase 19 anos, mas ele era comandante há menos de um mês. Para piorar a situação, os dois pilotos nunca tinham voado juntos antes, e nenhum deles havia pilotado um DC-9 em condições de gelo. Foi uma combinação ruim desde o começo. Havia um desequilíbrio total. O tempo estava muito ruim. O comandante estava realmente errado ao deixar o copiloto fazer aquela decolagem. Os investigadores concluem que o comandante inexperiente não estava preparado para o que viria a seguir. V1. Rodar. Taxa positiva. Droga! O comandante Zvonek não faz nada para neutralizar as ações catastróficas de seu copiloto. A combinação de um piloto recém-promovido a comandante, um copiloto novato e uma fina camada de gelo se mostra letal. Se a taxa de rotação estivesse na velocidade normal ou mesmo ligeiramente abaixo, é bem provável que o avião tivesse acelerado normalmente, produzido sustentação normalmente e que a decolagem teria prosseguido normalmente. Os investigadores têm um último mistério para resolver. Torre de Denver, número 1 na pista é Continental 1713. 1713, você é um MD-80? Negativo, senhor, um DC-9. O atraso em tirar o 1713 do chão foi um fator crítico no acidente. Porque o controlador não sabia que havia um DC-9 esperando na cabeceira da pista. Eles nunca pediram permissão para taxiar. Continental 1713 no Delta 18, indo para Boise. Continental 1713, liberado para Boise. Tudo bem? Estamos prontos. Os investigadores descobrem que os pilotos começaram a taxiar para a estação de degelo sem a devida autorização, criando confusão para os controladores. Daquele ponto em diante, ninguém tinha uma imagem clara do paradeiro do avião. O fato de que a aeronave acidentada, o 1713, estava taxiando por aí, quase ao seu bel prazer, sem uma ideia real de onde ele estava indo. E ele não estava dizendo à torre onde estava indo. Isso é uma coisa muito séria. Eles poderiam ter superado um dos problemas, mas os dois juntos não tiveram chance. No final, foram necessárias duas razões principais para fazer o acidente acontecer. Se você tirar uma, o gelo, então a aceleração rápida não teria importado demais. Se você tirar a aceleração rápida, o gelo não teria uma importância tão grande. Teria que haver os dois problemas para haver esse acidente. A NTSB recomenda novas diretrizes rígidas para o degelo dos aviões DC-9. Eles também pedem às companhias aéreas que estabeleçam novas regras para impedir que pilotos inexperientes sejam escalados no mesmo voo. Nós recomendamos que a tripulação, como a do voo 1713 da Continental, nunca mais existisse. Nada de membros da tripulação muito inexperientes no assento da direita e nada de comandantes inexperientes no assento da esquerda. E a Continental e outras companhias aéreas e a FAA aceitaram isso imediatamente. Então essa foi uma grande lição que se aprendeu.